Muito bem. Quem não passou vergonha nem um pouco foi o Corinthians ontem, Coringão. meus amigos. Porque venceu com autoridade, 2-1. Quer dizer, com autoridade não, porque depois no final teve repórter corneta que foi lá falar, eu não gostei e tudo mais. O Ramon Dias até ficou bravo. Mas vamos ouvir o que disseram o Caixinha, o derrotado, e o Guilherme, também do Santos, Ramon Dias e Emiliano Dias, Ranieri e Hugo Souza. Ou seja, 25 jogadores falando aqui na Sonora. Vamos ouvir todo mundo. É diferente, né? Por toda a história dele, por toda a trajetória, um grande jogador, acho que é um ídolo geracional, é a cara da nossa seleção brasileira, é o nosso craque aí da nossa geração. Mas hoje é adversário e, bom, independente de quem venha do outro lado, a gente está vestindo a camisa do Corinthians e o importante é que a gente ganhe os 3 pontos, independente de quem esteja do outro lado. E essa é a nossa visão. Não importa quem está do outro lado, o que importa é a gente jogar da nossa forma e vencer o jogo como foi hoje. Não, a gente tem um jogo importante que é a Libertadores na semana que vem, então toda essa sequência aí dá confiança para a gente continuar buscando as vitórias. A gente sabe que ele tem muito potencial, ele sabe os atalhos do campo e jogando nessa posição que ele está agora ali, mais como armador, ele consegue ver o jogo diferente, isso dificulta um pouco a nossa vida, mas acho que a gente foi bem, a gente conseguiu neutralizar essa força, a gente conseguiu deixar ele sempre pressionado, sempre jogando de costas para o jogo, às vezes que ele virava de frente a gente conseguiu pressionar bem, então acho que foi uma experiência legal, acho que a gente, se enfrentar ele novamente, possa continuar com esse resultado. Sofoco no tuvimos, no llegaron una sola, tuvieron la acción de gol y la del Orsay, después no, sofoco, pasa que por ahí nos empezaron a atacar un poco más y con la salida de Neymar a nosotros nos dio una cierta tranquilidad, o sea, él no puede ya solo nunca, pero no, es normal, acontece que por ahí en una bola cruzada cabeció, fue un gol de otro juego, pero sufrir en las estadísticas también las ocasiones, él no tuvieron ni una ocasión, salvo la del penal, vuelvo a repetir que Forsyth. Les quisiera preguntar qué hicimos bien, qué hizo bien Corinthians, porque miran todo lo negativo, no lo positivo. Venimos realmente de jugar, para mí un punto de vista, un gran partido, porque jugamos con un adversario que tiene calidad, tiene un gran entrenador en lo táctico, tiene Neymar, que es uno de los mejores jugadores y da placer verlo, da mucho placer ver estos tipos de jugadores que no se ven habitualmente. Entonces, pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando en la intensidad, en la recuperación, pero el equipo mejoró muchísimo. A mí me encantó, me gustó, supo jugar un partido, un clásico, que eso lo vamos a necesitar para poder jugar en la Copa. Aí, todo mundo falando. Vou começar com você, Vessone. Não tem nada bom, não, para falar? É só coisa ruim? Porque essa foi a pergunta do Vessone. O Ramon Dias estava respondendo ao Vessone. 2-1, não perde de ninguém. Quer dizer, perdeu um jogo só. Ganhou de novo ontem, passe de peito do Memphis e tudo mais. Matada no peito, passe. Qual o problema do Corinthians, que está classificado, inclusive? Boa tarde. Só para colocar o contexto, a primeira pergunta foi apontando algum problema do time e a segunda foi a minha pergunta, também querendo entender por que tanta passividade no segundo tempo e, sobretudo, por que não revigorar o time, porque claramente quando deu 5 minutos do segundo tempo, 10 minutos, o Garro, porque está sem ritmo, muito tempo parado, 2 meses e meio parado, o Memphis ainda também não está no seu ritmo normal, o time parou de atacar. O Corinthians simplesmente não existe ofensivamente no segundo tempo, se limita a marcar e o Santos põe no volume, e era assim, quem estava no estádio sabia, vai tomar o gol. E uma hora ia entrar e aí ia passar sufoco depois. E o que me chama a atenção é porque se o Corinthians tem Jonathan Cafu, Léo Natel, como teve um tempo atrás, no banco, eu até entendo manter os caras. Mas você tem o Thales Magno, você tem o Coronado, você tem o Romero, você tem vários jogadores hoje que podem ajudar. Estavam desesperados na beira do campo, certamente para jogar, né? Um estádio do jeito que estava. E aí ele não ia trocando, acho que a primeira troca ali, tirando uma primeira de volante ali, dessa galera da frente, foi com 35 minutos, quando o Santos já estava melhor e tal. E aí eu perguntei isso para ele. E aí ele veio com essa. Mas só uma coisa, como ele tinha ficado irritado já com a primeira, e a segunda também veio alguma cobrança em cima dele, ele
mas não tem nada de bom, a gente não fez nada de bom. Aí a terceira ele também tomou, a quarta também, aí a partir da quinta, que foi mais uma coletiva mais tranquila para ele responder. Mas é isso, coletiva, muitas vezes o entrevistado não gosta, o entrevistador faz a pergunta que ele acha que tem que fazer. Eu tô com o Caixinha, acho que o Santos fez um bom jogo. Eu não sabia mensurar, não sei mensurar se foi o melhor jogo do Santos no campeonato, mas do que eu vi ontem eu gostei. O Santos domina os 15 primeiros minutos, faz uma marcação alta, tira o Corinthians da zona de conforto, joga muito melhor. E aí sai o gol. E essas coisas que acontecem no futebol. É um pouquinho o cenário do Allianz Parque. O gol muda muito o roteiro, né? O Palmeiras sente um pouco, como o Santos também sentiu. Como o mando é invertido, aí o Corinthians vem, já faz o segundo num talento puro, e a gente falou isso daqui ontem, que individualmente o Corinthians era mais talentoso, e aí termina um 2-0, só que no segundo tempo, é isso que eu falei, parou de jogar e aí você toma um Santos mais protagonista e o Corinthians se limitando a defender. Mas, de qualquer maneira, a vitória do Corinthians é justa porque tem jogadores melhores, claramente, porque eu tenho um trabalho claramente mais consolidado, o Santos está aí se remontando. O Caixinha usou uma tática, cara, impressionante isso, a mesma que ele usou no Red Bull, contra o Corinthians na Sul-Americana, que ele vira o jogo 2-1 e aí o Corinthians elimina o Red Bull nos pênaltis. E aí ele fez do Luan Pérez o que ele fez com o Evangelista, que era hora tornar terceiro zagueiro, hora ele vinha de ala, hora tornava terceiro zagueiro, e o Corinthians demorou um pouco ali para entender isso. Mas individualmente tem mais talento e conseguiu resolver. Uma noite muito legal, uma noite que eu imaginava, eu falei aqui da possibilidade do recorde, esse recorde aconteceu, não tinha espaço quase para mais ninguém, tudo lotado aonde você ia, impressionante mesmo, a quantidade, tem camarotes e tudo mais, o maior público da história do estádio, uma festa incrível, assim, muito bacana. O gramado da Neoquímica Arena foi criticado pelos jogadores, inclusive do Corinthians, e aí a diretoria entrou numa sinuca de bico agora. Eu falei isso daqui ontem e anteontem. Quando o Marcelo Teixeira participou, eles optaram por não tirar e replantar o gramado na virada do ano. Tá tudo bem, só fizeram uma manutenção. Só que agora programaram o replantio para julho. Só que nós estamos em fevereiro. Então, assim, não é que o gramado tá ruim, só que ele não tá à perfeição que ele sempre foi. E se vocês olharem as duas pequenas áreas, o desgaste é tão grande que o Corinthians no aquecimento tá colocando uma corda e olha lá como tá, ó. Os dois lados. Tá Você assim. aquece naquele gol ao lado, Isso, né? não pode tá pondo o cone e tá pondo a faixa para ninguém ficar ali na hora do aquecimento. Só que agora tem essa sinuca de bico. Eu faço o quê? Eu não tenho como parar o jogo, só tenho julho. Eu acho que eles deveriam ter feito, sim, o replantio durante as férias. Então, colocando isso aí em relação ao gramado, mais uma noite muito legal na Neoquímica Arena, seja para quem estava trabalhando, para quem vai para torcer, para curtir. Tenho certeza que tinha muito torcedor do Santos também infiltrado, que foi no jogo. Então, assim, é daquelas noites que mostram o quanto o Campeonato Paulista, cara, tá bacana, o quanto o Campeonato Paulista tá diferente. A audiência absurda, tanto no YouTube quanto na TV aberta. Um negócio de maluco, claro que tem muito do Neymar aí também. Aliás, um adendo, o comportamento da torcida do Corinthians. Ontem o Neymar definitivamente viu o quanto ele não é amado, porque Novo Horizonte é amado, beijos, abraços, você é o nosso rei e tal. O Santos mais ainda, obviamente. E ontem ele viu que o que é ser um rival, foi xingado de tudo que é nome, foi vaiado. A cada entrada que ele tomava, o estádio vinha abaixo. E ele percebeu ontem o quanto essa rivalidade histórica de mais aí de 100 anos e tudo mais entre os clubes, ela foi colocada e o Neymar pode ser o tamanho que ele quiser, vai estar de branco do outro lado, o que interessa são os de preto, e ele viu isso daí claramente ontem de novo. Mas é uma noite especial, enquanto lá no Maracanã, meio vazio, Botafogo, torcida, enfim, você mostra bem a diferença do que é o estadual do Rio e o que é o estadual de São Paulo. Para mim ficou claro com uma festa incrível dessa ontem à noite. Vamos colocar o Neymar falando, porque ele está falando também exatamente sobre isso que o Vessone falou, das vaias. Vamos ouvi-lo. Acho que estão defendendo as cores deles, né? São torcedores que defendem o Corinthians, eu entendo isso, mas o respeito é sempre recíproco.
o que eu falei, sempre muito difícil jogar aqui, mas eu acho que hoje jogamos muito bem, né? Conseguimos impor o nosso ritmo de jogo, principalmente o começo dos primeiros 30 minutos. Fizemos um bom jogo, foi dois detalhes que a gente acabou falhando e levando gol. É consertar isso e agora a gente tem mais 3 jogos, 3 finais que a gente tem que ganhar assim. Eu fisicamente estou cada vez melhor. Hoje já, quando eu saí, né, depois de sair, já me senti um pouco melhor do que o último jogo. Então aos poucos, acho que não é do nada que eu vou conseguir ganhar minha forma física 100%, mas daqui uns 2, 3 joguinhos e a 100% eu vou estar. Quanto ao Memphis, é um amigo que o futebol me deu. A gente se conhece há muito tempo já, né? Quando ele me perguntou sobre o que era vir para cá, sobre o que era vir para o Corinthians, eu falei para ele que ele tinha que vir assim, para ele sentir como que era o Brasil, para ele sentir como que era o calor da torcida. Então, é um cara que eu gosto muito, que eu admiro, não só como jogador, mas como pessoa também. E a gente tem uma amizade muito bonita. Infelizmente, hoje ele levou a melhor, mas já vou estar 100% para no próximo eu sair vencedor. Tá aí então o Neymar falando sobre o jogo, sobre a condição física dele, amizade com o Memphis e tudo mais. Não foi também um grande jogo do Neymar, mas eu achei que também que o Santos não jogou mal. O Vessone está corneta demais, o Santos deu uma endurecida. Bom, Neymar, né? Eu acho que o Neymar, até a participação dele se tornar, usual, ele vai ser sempre um capítulo à parte nos jogos. Aliás, saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, você fica contando quantos jogos o Neymar vai fazer, aonde, quando, como, se ele permanecer só esse tempo de contrato, embora o presidente do Santos tenha falado aqui conosco que planeja estender isso até a Copa do Mundo. Neymar no campo. Neymar no campo ainda, evidentemente, fora de ritmo, obrigando o time dele a fazer algumas adaptações, na verdade, aquela ideia dos 3 zagueiros, o Vessone falou um pouquinho sobre isso, não se configurou na prática, né? O Luan Pérez fez mais um lateral esquerdo e o Neymar jogou mais ou menos onde a gente imaginava. Se a gente espremer o jogo e falar, putz, o melhor momento do Santos foi quando o Soteldo entrou, jogou na função Neymar e o Neymar não estava. Talvez seja Exagero? Um exagero. Por quê? O Corinthians tinha baixado, estava todo mundo cansado. O Corinthians estava achando que o jogo já estava definido. Inclusive foi o que o Emiliano falou. O Neymar saiu, a gente parou, porque não precisa mais já tinha parado, mas parou de vez, talvez. Então isso é um pouco desonesto, seria, se eu falasse isso. Mas que o time ainda está se adaptando, evidentemente, à presença dele, tá, né? O time do Santos é todo novo, né? E ele é um elemento novo nesse time. A gente pode até dizer, no início do jogo, no primeiro tempo, o Neymar está tirando, entre aspas, por enquanto, o espaço que o Guilherme normalmente ocupava, de vez em quando, é natural. Mas aos poucos o Caixinha vai encaixar o Guilherme, o Neymar, o Tiquinho e tudo mais. Talvez Neymar e Soteldo sejam um pouco demais, embora nas 2 próximas partidas o Santos vai jogar na Vila contra a Água Santa Noroeste, precisando ganhar. E acho que com esses 6 pontos ele vai se classificar, porque a pontuação do grupo é muito baixa. E se o Santos ganhar da semifinal do grupo dele, provavelmente ele vai voltar aí. Para a semifinal, Corinthians e Santos, torcida única, com a mesma situação toda, mesmo cenário todo. Provavelmente ele volta aí se o Santos conseguir avançar. O Corinthians a gente já sabe que provavelmente vai estar aí na semifinal. Não vou gritar é campeão de novo, prometo. Neymar fora de campo. Neymar fora de campo significa muito. E acho que o Neymar fora de campo, não só para o Santos, ele está adquirindo algumas situações, e o futebol brasileiro, não que ele não tivesse figuras, ele vem tendo figuras importantes como o Memphis Depay, vários estrangeiros sensacionais, etc., com personalidade e tal, mas o Neymar falando sobre qualquer coisa tem um peso diferente. Nessa mesma entrevista ele falou da bola. A bola do próximo Paulistão vai ser trocada. Eu falei 5 anos da bola, mas eu sou o Arnaldo e o Neymar é o Neymar. A bola vai ser trocada, porque a bola é ruim. E a bola do Estadual do Rio é a mesma coisa, o Felipe Liz tinha tocado, a bola... Imagina a geração de coisa de crise hoje da empresa, já está o marketing, a comunicação hoje depois que o cara fala, impressionante, né? E aí a gente tem que... tem gente que interpreta essa situação, e eu vou falar da próxima, que é mais complexa,
como choro de perdedor. No tempo do Pelé, o Pelé jogava o campo esburacado, a bola pesava 150 quilos, tudo isso a gente sabe. Porém, hoje, a bola do estadual não é boa, simples assim. E ela não é boa para o goleiro. E aí os caras já tiveram mais coragem, desenvoltura para falar. O Hugo Souza falou da bola também. Exato. Então, às vezes a bola era ruim para o goleiro, mas ela interessava o atacante porque saía mais gols. Não, a bola é ruim. E o Neymar falou e a bola vai mudar. O próximo capítulo vai ser a questão da grama sintética, que já está ali. Vai ter uma situação nova no futebol brasileiro por conta do Neymar. E não é porque o Neymar não está com medo de se machucar. Evidentemente está, quando acabou de ter uma... Mas o posicionamento do Neymar, afinado com o do Suárez, com o Messi, trará essa discussão para o futebol brasileiro. Que os clubes têm medo de ter, porque tem aqueles compadrios, as federações e confederações mais ainda, mas um cara como o Neymar, ele vai colocar essa pauta em discussão. E já está conversando com outros jogadores. Então, eu estou dando 2 exemplos práticos do jogo, a bola e o campo, que o Neymar tem condição de encampar discussões e situações. Então a gente, como o Ronaldo algumas vezes, só que o Ronaldo, por incrível que pareça, ele foi muito mais um cara do Corinthians do que do futebol brasileiro na volta dele. Da reestruturação do Corinthians, o Neymar também vai já falou, com esse CT aqui, meu velho, aí o Santos vai mudar e o futebol brasileiro vai começar a discutir coisas, porque o personagem é muito grande. Isso é o extra-campo do Neymar. O dentro de campo, acredito que ele falou 2 ou 3 joguinhos. O Santos precisa ganhar 2 ou 3 joguinhos, porque senão não vai às finais e ele não vai disputar nenhum título nesse contrato. Tem menos jogo para jogar, né? Tem menos. 2 ou 3 joguinhos é o que falta para o Santos, né, na fase de classificação. Mas eu me surpreendi, não com a parte técnica, nem com o ritmo, mas ele ter jogado 3 partidas seguidas, cada vez um pouco mais, num ritmo ok. Nada desequilibrante, nada ainda não deu para a gente entender se ele aos poucos vai se adaptar um pouco ao estilo, um estilo mais solidário de jogo, ou vai continuar nas jogadas individuais, que é o forte dele e tal. A gente está discutindo isso toda vez. Mas agora, com os 2, 3 joguinhos, o time precisando, ele vai ter que jogar os 2, 3 joguinhos de qualquer forma, a partir do jogo do Água Santa no final de semana, né? Então, o contraste entre o time atual do Corinthians e o time atual do Santos é muito grande. E não é o Neymar, de uma hora para outra, que ele vai colocar os 2 no mesmo nível, nesse momento, né? E acho que isso ficou claro ontem, mesmo que o Corinthians não tenha feito uma partida homogênea o tempo todo e tenha ameaçado o resultado pelos descuidos finais. Vamos colocar na tela aí, vou botar o Massa para falar, mas vamos colocar na tela os números dos astros que entraram em campo hoje, os jogadores internacionais e mais famosos, Neymar e Memphis, no Clássico. De acordo com o SofaScore, nota do Memphis 7,5, nota do Neymar 7,4. Olha, achei que essa diferença poderia ser maior. O Memphis foi bem mais decisivo. 82 minutos em campo do Memphis, 68 Neymar, uma assistência ao Memphis, só que foi exatamente uma assistência, né? Foi uma matada no peito e pim, faz o gol. 33 ações com a bola do Memphis, 49 do Neymar. De fato, o Neymar pega muito na bola. 2 passes decisivos do Memphis, 4 do Neymar. 2 finalizações, uma no gol do Memphis. 2 finalizações, uma no gol do Neymar. 2 dribles certos do Memphis, 4 do Neymar. E um que o Neymar deu, acho que não foi quem foi no Ranieri? Rapaz. Chapéu no Garro. Deu um chapéu no Garro também. Deu um chapéuzinho no Garro, ali no meio campo, mas depois também deu um drible no Ranieri. Nenhuma falta sofrida o Memphis, 2 o Neymar, 3 de 5 duelos vencidos o Memphis, 60%, 6 de 12 o Neymar, 50%. Tem uma coisa aí que não tá aí. Os 2 gols do Corinthians saem com erros do Neymar. Muita gente não percebeu. Ele tenta sair com a bola, ele adianta ela, o Mateuzinho toma como se fosse tomada de criança, vai lá, Garro, gol. A outra, ele tenta driblar, toma a bola dele, contra-ataque, gol. Os 2 gols, a origem, são 2 saídas erradas dele. Incrível, muito bem, né? observado. E acho que o jogador
individualista, quando ainda não está Com tudo. com tudo, proporciona muito contra-ataque para o adversário. Aí eu baço, erro o bote, o outro tal, não sei o quê. Por que o Memphis está tão livre que o time todo está saindo? Tava saindo e ele perde a bola, só que as pessoas colocaram culpa só no sistema defensivo, mas ele perdeu. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Ele perde, olha lá, estamos mostrando, ó. Ele perde. Tá todo saindo aqui. Olha lá, ó, tá todo mundo saindo. Aí acabou. Mateuzinho, Martínez, gol. É ele saindo com a bola e ele perdeu. E o segundo vai ser a mesma. Aliás, o segundo gol foi tão golaço que a gente meio que despreza esse primeiro gol. Foi um baita gol do Yuri Alberto. Ó o que o cara faz. E num primeiro momento você achava que a falha do goleiro, mas não foi. Por trás dá pra ver que era impossível ele chegar. Impossível. A bola é uma casquinha que vai tirando, e a câmera por trás tira completamente a culpa do goleiro, assim. Ó, o Hilarivan Júnior aqui fala assim, pô, Tirone, ninguém conhecia o Memphis antes dele chegar no Corinthians. Não, peraí, o cara jogou com Eurocopa, o cara da seleção da Holanda. Barcelona. Até quem não acompanha tanto futebol internacional e aí, conhecia ó, o Memphis. ele também já tinha perdido a bola e saiu o contra-ataque e saiu o gol. Ele também já tinha perdido a bola aí, nos dois. Mas, Massa, vamos lá. Memphis, no fim das contas, Memphis e Yuri Alberto foram os nomes do jogo. Memphis, meu amigo. Ah, joga demais, né, cara? Esse lance que ele dá, não é só ele, né? O passe do Garro é o trio, né? Não é fácil, não é qualquer um que dá um passe desse. Cavadinha, tuf. Nas costas, né? É muito difícil concluir esse gesto, né? Porque você tá em velocidade, né? Você ainda não tá de frente pro gol, você tá com o corpo desequilibrado. E ele coloca a bola na medida pro Yuri Alberto, né? Não é que ele se ajeita, deu um jeito ali, né? Não. Então, isso mostra que é um jogador diferente mesmo. Podia ser naturalizado, né? Neymar, Memphis e tal, jogando na seleção brasileira, porque